Olá pessoal, para mim agora aqui é boa tarde, não sei para vocês, pode ser bom dia ou boa noite. Vamos lá, atividade 7, né? Vamos dar início então de Química Geral. Pessoal, conforme o nosso cronograma, né, essa videoaula agora é de funções orgânicas, a parte 2. A parte 1 foi ácidos e bases, a gente viu na atividade anterior. A videoaula de ácidos e bases ela é pré-requisito para assistir a essa videoaula de sais e óxidos. Se você não viu a aula de ácidos e bases, recomendo profundamente que vá lá, assista a videoaula e volte aqui novamente. Porque uma coisa está diretamente ligada à outra, né? Então a gente precisa dos conhecimentos de ácidos, dos ânions e das bases e seus cátions e suas relações de força, né? Ácido forte, base forte, essa história, para compreender sais e óxidos de uma maneira, digamos que aceitável, tá, galera? Vamos lá. Sais. Os sais que a gente fala bastante aí, né, na nossa vida são, por definição, compostos iônicos que possuem pelo menos um cátion diferente do hidrogênio, do H+, e um ânion diferente da oxidrila, ou H-. Tá? São formados por um cátion proveniente de uma base, olha lá, o cátion vem da base, e o ânion proveniente de um ácido. Aqui vou gastar uns segundos para falar sobre essa definição. São compostos iônicos, né? São compostos que têm essa ligação iônica envolvida, né? A ligação iônica, né, ela se dá por essa aproximação, né? No caso aqui é do cloreto de sódio, que tem essa forma, digamos, cúbica, mas o que eu quero chamar a atenção é sobre essa aproximação, né, do íon cloreto, do cátion cloreto, do ânion cloreto com o cátion sódio, né? O sódio, ele dá um elétron, ele dá um elétron dessa última camada para o cloro, fica positivo, e o cloro recebe esse elétron, né, e fica negativo. Ambos completam a regra do octeto e ficam próximos. Essa proximidade é uma proximidade elétrica, né, de caráter elétrico, né? Então, isso que define um composto iônico, tá? Vamos deixar bem claro. Então, sais são todos compostos iônicos. Então, temos a seguinte situação. Uma solução ácida contendo ácido clorídrico, né? Contendo ácido clorídrico. Uma solução básica contendo NaOH. 40 ml de cada uma. A gente mistura elas, dá uma solução neutra de 80 ml. O que tem nessa solução ácida? Né? Íons de hidrogênio e íons cloreto, né? Porque os ácidos em solução aquosa, eles ionizam, né? E ficam dessa maneira, separadinhos assim. Na solução básica, existe a dissociação, e o sódio e o H ficam livres, né, solvatados pela água, enfim, toda aquela história. Então, contém assim. Na solução neutra, o que a gente tem? Esses mesmos íons, né? Sódio e cloreto, porém há a formação de uma molécula de água, né? Esse hidrogênio daqui, né, se junta com o oxidrila e forma água. Ah, mas professor, mas já tinha água, são soluções aquosas. Sim, mas há a formação de mais moléculas de água. Entendem a jogada química aqui? Na realidade, há uma formação de mais água. Tá? Essa reação é chamada de neutralização. Esta é a reação que nos diz dos sais que
um ácido mais uma base dá um ácido mais uma base resulta em sal mais água. É uma reação de neutralização. Ah, pessoal, a reação dos sais é reação de neutralização. Tranquilo? Agora a gente chega na parte das propriedades, né? Os sais têm as suas propriedades, assim como outras funções químicas têm. Confesso que as propriedades dos sais não são lá, digamos, muitas propriedades para a gente listar aqui, né? Mas umas são importantes, né? E eu digo que os sais, eles têm altos pontos de fusão e ebulição. Tá? Se tu pegar lá o cloreto de sódio, né? Faz uma salmoura na tua casa lá, coloca 2 colheres de sal bem grande um copo ali, põe água e põe a ferver. Vai chegar, a água vai embora, vai ferver, vai embora e vai continuar o sal lá embaixo. Aí tu separou uma mistura, né? Que é a nossa que a gente teve lá. Separou. E só vai continuar branquinho no fundo ali. Né? E vai ficar, e para ele começar a, digamos, fundir, passar do estado sólido para o líquido, tu tem que levar a mais de 800 graus. Não sei se a boca do fogão leva isso. E se tu quiser que ele comece a borbulhar, tem que ir a mais de 1400. Então, é altos pontos de fusão e ebulição. Tá, pessoal? É uma propriedade dos sais. Os compostos iônicos geralmente têm isso. Deixa eu passar um pouco as motos aí, porque tá louco. Vamos lá. Eles são sólidos à temperatura ambiente. Não existem sais líquidos ou gasosos a 25 graus, a temperatura ambiente. Né? Se tu quer que ele fique líquido, tu tem que tocar a temperatura nele. Né? Bastante. Então, a regra geral, a nossos 25 graus aqui que a gente está vivendo aí hoje, tranquilo, não existe. Né? Ele é sólido sempre, não existe líquido nem gasoso. E eles são condutores de corrente elétrica quando estão lá aquosos, né, dissolvidos na água, lá, né, uma salmoura, né, ou fundidos lá, no caso do sal de cozinha, do NaCl, a 1400 graus, 1413 graus, tá, pessoal? É uma condição. E, via de regra, todos são salgados, né, salgados. Né? Mas não vamos se enganar, né, pessoal, porque só porque o NaCl que tu coloca no teu churrasco aí, tu pode colocar qualquer sal na tua comida, na tua boca, né? Tem um parente do NaCl aí chamado KCl, né? Que se pingar uma gota no teu olho, né? Uma solução aquosa dentro do teu olho, tu já perdeu um olho, uma visão de um olho, né? Tá, pessoal? E ele é terrível, tá? Isso é um exemplo de um, né? Fora os outros que são venenosos, enfim, são muito tóxicos. Pessoal, chegamos na classificação. Então, como são muitos sais que imagina quantas combinações a gente consegue fazer de todos os ânions e todos os cátions que a tabela periódica nos fornece, né? Eu nem sei quantos, assim, digamos, um número assim aproximado, é bastante, né, de sais que pode se formar. Vamos lá então. Então existe uma classificação. Os químicos adoram classificar coisas, já perceberam isso? Sempre tem que ter uma classificação, tu é daqui, tu é dali, tu é daqui, mas isso é da ciência, né? A ciência ela faz essa taxonomia aí, né? Ela vai separando, classificando, enfim. Começamos com os sais neutros. De cara assim, para te olhar para um sal neutro e dizer que ele é neutro, tu pode olhar para ele assim e dizer, pá, se não tiver H+, ou OH em sua fórmula, ele é neutro. Mas não basta só essa informação. Olhou lá, mas não tem hidrogênio, não tem oxidilo, é neutro.
né, vamos devagar. Isso aí, digamos que é uma regra geral. Tu olhou, mas tu tem que analisar um pouquinho mais. Né? Porque um ácido neutro, né, ele provém da neutralização entre uma base e um ácido forte. Né? Então eu deixei alguns exemplos aqui embaixo, né, para vocês verificarem essa propriedade. Olhem aqui. Eu botei o nosso NaCl, né? Nosso mais batido do que tudo, mas é o sal mais conhecido da natureza, né, pessoal? Do ser humano. É um sal que é importantíssimo pra gente. Ele é um sal neutro, porque ele provém, o seu cátion, ele provém de uma base forte, do hidróxido de sódio, NaOH. E o Cl vem do ácido clorídrico. Então, são um ácido, uma base forte com um ácido forte, né, se neutralizaram. Tá ok? O sulfato de sódio é a mesma coisa. Vem do NaC, do hidróxido de sódio e do ácido sulfúrico. Tá? Percebam Já este aqui não era para estar aqui, tá errado, tá, pessoal? Desconsiderem esse aqui, tá um erro de digitação. Esse aqui não é neutro. Tá? O ácido cianídrico não é um ácido forte. Tá, galera? Vamos lá, então. A classificação dele de um sal ácido. Né? Aqui sim, tu olha, tem que ter H em sua fórmula. Ó, né? Aí tu pega o exemplo do bicarbonato de sódio. Legal, ó, legal, esse é. Mas não é só isso que caracteriza um sal ácido. Ele tem que ser de uma neutralização, a nossa reação base, entre uma base fraca e um ácido forte. Aqui fica, né, digamos, fácil de compreender, né? Se a base é fraca e o ácido é forte, vai prevalecer o forte, vai ser um ácido forte. Né? Então vejamos, cloreto de amônio, hidróxido de amônio, uma base fraca, né? Vocês lembram as bases fortes, né, pessoal? Grupo 1 e grupo 2. Alcalinos orgânico terroso. Esse aqui é um ânion, um cátion covalente lá, que é exceção, que ele aparece lá, mas ele é fraco. E o Cl vem do ácido clorídrico, que é um ácido forte, né? Os hidrácidos com cloro, bromo e iodo são ácidos fortes. Então, um sal ácido. Outro sal ácido, a prata, né? É uma base lá que tem o NOx mais 1, aquela, né? não é uma base forte, é uma base fraca, e o NO3 o ânion vem do ácido nítrico, um ácido forte. Então, um sal ácido. Sulfato de cobre 2 também. É esse aqui, ó, o azulzinho. É um sal ácido. O ânion sulfato vem do ácido sulfúrico, né? E ele é -2, e encontrou o cátion mais 2, né, do cobre. O cobre ele tem 2 NOx, mais 2 e mais 1, né, que é o sulfato de cobre 2. Tá, galera? Vamos lá, então. Básicos. Sais básicos. Mesma coisa, né? Se tu olhares e perceber que tem um OH na fórmula, crava lá que ele é básico, né? Aqui sim, que é básico. Então, mas não é só isso, né?
tu tem que olhar como foi formado esse sal. É entre uma base forte e um ácido fraco. É um contrário do outro. Se a base é forte e o ácido é fraco, então é um sal de reação básica. Né? NaCN. O sódio vem da base forte, hidróxido de sódio. E o CN vem do HCN, o ácido cianídrico, com o ácido fraco. Fraco ou moderado, não me lembro agora. Mas não é um ácido forte. Cianeto de sódio é um sal básico. Vai a mesma coisa no KNO, né? E do LiCO3. Tá, pessoal? K, potássio vem lá do hidróxido de potássio, né? Base forte. E o lítio também, hidróxido de lítio, base forte. Grupo 1 e grupo 2. Tá, pessoal? Duplo misto, vou passar aqui, né, rapidão. Tem mais de 2 íons na fórmula. Possuem 2 cátions ou 2 ânions de estrutura. Então, nem sei como fica a nomenclatura desses sais aqui. Eles não estão muito no nosso escopo aqui, não estava na apostila. Eu não vou dar muito, mas não vai passar batido. Eles existem, só que a gente não vai tratar muito aqui. Então, só composto por magnésio, bromo e cloro, sódio, potássio e enxofre, né? Vocês pegam e vê o NOx aqui, ó, né? O magnésio é mais 2, né? Do NOx. Esse aqui é -1 e -1, então se juntaram para deixar neutro ali. Enfim, eles existem, são os chamados duplo ou misto. Tá, galera? Vamos continuar. Solubilidade, muito importante isso aqui, pessoal. Muito importante. Confesso que não vi na apostila esse critério para sais, né? Mas eu resolvi inserir para vocês, que eu acho muito importante esse quesito, ainda mais para a ciência, né, de saúde, de laboratório, né? Porque ele tem uma característica que é marcante dos sais, né, para saber se ele é solúvel em água ou não. Então eu acabei inserindo e no futuro eu vou botar na apostila isso aí também. Tá. Então, deixa eu ver aqui, eu tinha apontado uma coisa aqui e já perdi. Não aparece aqui. Então, pessoal, isso é muito importante. Tá? Não sei como que não está na apostila ali, né, mas eu vou inserir. Solubilidade. Temos uma regrinha. Nitratos. Todos os sais que contenham o íon nitrato NO3 negativo, todos são solúveis. Nitrato de prata, nitrato de sódio, nitrato de amônio. Pessoal, todos. Vocês lembram desse sal aqui? É o sal que explodiu lá em Beirute, lá. O fertilizante lá, aquele que usavam lá e ficou e deu aquela explosão cinematográfica. Tá? Cloretos, brometos e iodetos, todos os sais provenientes desses íons, né? Juntos com esses íons aí, né? São todos solúveis. Todos. Tá? Exceto, começam as exceções, exceto os cloretos, brometos e iodetos com a prata, com o chumbo e com o mercúrio. Percebam que a prata sim tem um NOx só, mas o chumbo e o mercúrio não. O chumbo é 2 e 4 e, se eu não me engano, o mercúrio é 2 e 1. Tá? Então esses aí são sais, cloretos, brometos e iodetos insolúveis. Um exemplo que eu botei de insolúvel é o cloreto de prata. Né? Ele é muito comum em práticas de laboratório, que a gente consegue ver ele precipitar, né? Como ele não é solúvel, ele vai para o fundo do frasco e fica ali um espelhinho, prata, assim, né? Tá, pessoal? Sulfatos.
todos solúveis, exceto sulfatos de cálcio, estrôncio, bário e chumbo 2. Né? Então essa galerinha toda aqui é do grupo 1, né? Esses aqui é do grupo 2, a tabela, e o chumbo que é 2. Então percebe que essa galera com NOx mais 2 aí é insolúvel. Um exemplo dessas insolúveis que eu trouxe, sulfato de cálcio, que é o giz de quadro, né? O giz do quadro ali. E o sulfato de chumbo é o usado, ele fica depositado nas baterias do carro, né? Porque no carro existe essa condição eletrolítica ali do ácido de bateria, que é o ácido sulfúrico, com umas placas de chumbo, né? E aí esse sal é depositado no fundo da bateria, depois tem que trocar com o tempo a bateria. Tá, galera? Vamos lá. E os carbonatos, também muito importantes, né? Solúveis apenas os cátions do grupo 1 e o hidróxido e o amônio. Tá? Então todos os carbonatos formados por cátions do grupo 1, os alcalinos, e o hidróxido de amônio são carbonatos solúveis. Exemplo: carbonato de sódio, carbonato de potássio, carbonato de amônio. Quando eu ponho esses reticências aqui, tem outros, né, pessoal? Eu trouxe um para vocês aí. Tá? Vamos lá, então. Pessoal, curva de solubilidade. Isso sim, né? Se já não tinha na apostila falando sobre solubilidade, as curvas muito menos, né, pessoal? É um assunto um pouquinho mais aprofundado, mas ele contextualiza uma propriedade muito importante, né, de substâncias, sais também, da solubilidade em função da temperatura. Tá? Então a gente fala assim, tu quer solubilizar um sal ou uma substância, tu aquece a substância se solubiliza. Mas em nem todas. Né? Então eu trouxe para vocês aqui a título de informação, tranquilos, não vai aparecer em tarefa, não vai aparecer em prova, mas vai aparecer em informação para vocês. É o que eu trago para vocês aqui. Um exemplo, a solubilidade de iodeto de potássio. Aqui caiu, iodeto de potássio. 100 gramas em 100 gramas de água. Né? Quando a temperatura aumenta a solubilidade. A solubilidade cresce assim, né? Então um número que está aqui é maior que o número que está aqui. Aumenta. Já o cloreto de sódio se comporta quase que constante, né? Quase, um pouquinho inclinado aqui. Aqui no outro dia consegue ver melhor. E já o sulfato de lítio, ele, se tu aqueceres muito, a solubilidade dele decresce. Então, entendo que não é só aquecer para deixar mais solúveis. Tu aquece muito, tipo, alguns sais ficam insolúveis. Tá? Esse é um gráfico mais genérico, a gente parte para um gráfico mais digamos, com mais informações e mais sais, você consegue perceber, né, comportamentos parecidos. Eu destaco aqui o NaCl, né, que aqui parecia constante, aqui com os quadriculados percebe-se que ele aumenta um pouquinho, mas muito pouco, né? Menos de 10 graus, né? Menos de 10 gramas. 100 gramas. 10 gramas na faixa de 0 a 100. Então até tem o nitrato de sódio, né? O nitrato de potássio, que não aparece aqui, mas ele cresce bastante, olha, a curva bem acentuada. Enfim, informações para vocês contextualizarem um pouco mais o conteúdo, tá, pessoal? Tranquilo? Não vou cobrar isso aí, tá? No futuro talvez eu coloque para outras turmas, para esta agora não. Pessoal, nomenclatura de sais. Tá? Agora começa, digamos, a
a fina flor aqui do conteúdo de sais, né? Que é bastante cobrado isso, embora eu acho que tenha que dar um pouco de ênfase para outras coisas, mas os sais, as nomenclaturas são cobradas. Pessoal, via de regra e em geral, eu trouxe para vocês assim uma formação de sal hipotético aqui. Tá? O cátion da base, o sal provém de uma base, né? Com o seu NOx, o ânion do ácido e seu NOx. Juntos eles formam um sal. Perceba o que vai acontecer aqui. O NOx do ácido vira o índice da base. Não leve mais em consideração aqui sinais de carga, apenas número, né? Chama-se na matemática módulo, né? Mas enfim, o número. E o NOx da base vira o índice do ácido, tá? Essa é a fórmula geral. Trago aqui o NaCl nosso de cada dia. NaCl. Primeiro sempre o cátion, NaCl. Como eles têm uma aqui se trocada na mesma coisa, então não se coloca índice 1. Tá? O 1 some. Tá? Não tem. Então o nome a nomenclatura é o nome do ânion mais D mais o nome do cátion. Então cloreto de sódio. Aqui se inverte, né? Aqui se inverte. O cloreto vem primeiro, né? O nome do... Percebam que na notação da fórmula vai o cátion primeiro, depois o ânion. Quando tu vai falar, escrever o nome dele, troca. Essa química é uma loucura. Troca e fica primeiro o ânion, cloreto, e depois o cátion, sódio. Cloreto de sódio. Tá? Pegue um pouco de atenção na hora de estudar isso aqui, assim, vejo, tá? Vamos a alguns exemplos. Tá? Eu vou manter essa estrutura de nomenclatura aqui em cima para vocês consultassem durante a videoaula. E já vou trazer para vocês aqui, né, essas terminações. Né? Se o ácido que forma a base ele tem a terminação hídrico, ou seja, ele é um hidrácido, né, o ânion dele, né, no sal vai terminar em eto. Né? Então, de novo, cloreto de sódio. Cloreto de sódio. Já expliquei, o Na vem do hidróxido de sódio e o cloreto vem do ácido clorídrico. Hídrico, hídrico, eto, eto. Tá? Avançamos. Sulfato de cálcio. Vejam, o cátion, Ca, vem do hidróxido de cálcio e o ânion, sulfato, vem do ácido sulfúrico. Então, se termina em ico, é um oxiácido, né? Tu olha para a fórmula, oxiácido. Né? Vira sulfato. Né? Sulfato, ó, ico, ato, sulfato de cálcio. Tá, pessoal? Isso é bom dar uma treinadinha, né? Vamos lá. Mais exemplos e começa a entrar um pouquinho mais de teoria, né? Agora eu vou indo mais rápido no que eu já falei e vou parar na novidade. Né? Sempre eu mantenho para vocês aqui essas informações para vocês terem essa ideia. Nitrato de amônio, aliás, NH4NO3, cátion, ânion, nitrato de amônio. Ó. Percebam, ico, ato. Li3PO4, fosfato de lítio. PO4 vem do ácido fosfórico, icoato. Agora vamos avançar. KNO2. O K, o potássio, vem da base normal, né? do KOH.
E o NO2 menos vem do ácido nitroso. Lembram do ácido nitroso? Ele é um oxigênio a menos do ácido nítrico, que é HNO3. Olha o ácido nítrico aqui. Perde um oxigênio, NO2. Quando perde oxigênio lá naquelas nossas regras lá, né, de nomenclatura de ácidos, de oxiácidos, né, o ácido fica ácido nitroso, oso. E por gerar um sal, o oso vai, né, o ácido que termina com oso, o ânion termina com ito. Então nós temos o nitrito de potássio. Tá? Andando. BaBr2. O Ba, o bário, o hidróxido de bário, o brometo do ácido bromínico, HBr legal. Bromínico, hídrico eto, brometo de bário. Tá? Tranquilo. Pessoal, agora começa. É o nível 3 aqui, sabe? Quando tá jogando videogame, vai passando pro nível 1, nível 2 e o 3 tem o chefão da fase, né? Quem é os mais velhos pode entender o que eu tô falando. Tá, pessoal? Começa a entrar agora os cátions de bases que tem mais de um valor de NOx. Lembra lá nas bases? Por isso que eu disse que é muito importante as aulas de ácidos e bases antes do sal. Tá? Percebam aqui. FeNO3,2. Ferro mais 2 vem do hidróxido de ferro 2. Lembram que o ferro tem NOx mais 2 e mais 3? Aqui nós estamos usando o NOx mais 2. E NO3 vem do ácido nítrico. A gente já viu isso aí, tranquilo. Então, como que ele forma? Ele fica o nitrato, porque o ácido é o nítrico e ico no final, ato de... Né, agora vai vir o nome do cátion. De ferro 2, né? De ferro 2, ou nitrato ferroso. Lembra que lá na nomenclatura das bases, com mais de um NOx, a gente podia usar o número romano? Eu até gosto do número romano, sabe? Vou colocar. Bom, mas também pode botar a terminação oso, né? Percebes que esse oso aqui vem lá das bases, lá daquelas regrinhas lá. E aqui, pessoal, só para você ter uma ideia, né? Como esse aqui é 2, ele é 2, né? Ó, ele é 2. Então ele precisa, para ficar neutro, né, mais 2 menos. Só que o NO3 é 1, é menos 1, então é um índice 2 aqui. Tá, pessoal? Dá para usar aqui também, a mesma coisa. A mesma... Se esse aqui é 2, né? Ó, se esse aqui é 2, esse aqui é esse aqui. Só que ele é 2. Tá vendo? E ele vai de índice do ânion. Vai pra lá. Tá? Só para não ficar perdido aí. Seguimos. Ni2SO4, 3. O níquel também. O níquel tem 2 NOx, 2 e 3. Aqui nós estamos usando o níquel que vem do NiOH3, que é o hidróxido de níquel 3. Ou hidróxido niquélico. Tá? Esse aqui. As regras lá das bases. Então ele vira um sulfato, né? Porque o SO4 vem do ácido sulfúrico, o ICO, sulfato de níquel. Qual níquel? O 3. Né? Níquel 3. Eu sei, como que eu sei que é 3? Olha aqui, ó.
Aqui tinha que ter um mais 3 aqui. Ah, pessoal, aqui é mais 3. Mais 3. Mais 3. Sempre passa uma coisinha, mas ele é 3. Aqui tem CCQ-1, então esse aqui tem que ser 3. Mais 3, tá? Então, sulfato de níquel 3 ou sulfato niquélico. Tá, eu sei que é pesada essas regras, essas coisas, que é uma parte bem conteudista mesmo, mas os nomes estão aí, a gente precisa saber quem é eles, né? E como dar nome a eles. Então tá, continuamos. PbBrO2. Tá, aqui vai juntar, nesse último exemplo, vai juntar, assim, digamos, é a parte mais pesada que tem, sabe? Porque vai juntar o cátion, que tem dois NOx, né? No caso do chumbo aqui, né? O cátion Pb mais 2, vem do hidróxido de chumbo 2 ou hidróxido plumboso. E o BrO2- vem do ácido bromoso. Tudo do oso aqui. Então, vindo HBr2, se é oso, passa para o ito. Então, bromito de chumbo qual? Do chumbo 2, porque tem o 2 e o 4. Aqui é o 2. Eu estou vendo que é o 2. Ou bromito plumboso. Lembra que lá, quando tu vai falar nessas coisas do plumboso, auroso, eles gostam de usar o prefixo... Gostam não, é regra. De usar esse prefixo em latim, né? Plumbus, aurus, enfim. Tá, pessoal? Bastante coisa. Vamos lá. Aí vocês podem fazer ali, tá? Óbvio, né? Vocês vão fazer lá a atividade e consultem a tarefa, consultem a atividade aqui, os slides aí para aprender, né? Trago algumas aplicações aí, passar rápido, tipo nitrato de potássio, né? Usado como conservante em embutidos, né? Alimentos. O hipoclorito de sódio, né? O famoso, até devia ter dado como exemplo ele ali. Talvez na próxima turma eu já coloque ele ali. O famoso esterilizante, né? E também ele é usado para branqueamento de produtos têxteis, assim, a gente vai desbotar a roupa, né? O fluoreto de sódio, que é usado para limpar flúor, né, na boca, é um sal bastante importante. O carbonato de cálcio, usado de detergente, né, um surfactante, junto com outros ali. O sulfato de cálcio eu mencionei, é do giz, né, de 4. Tá, pessoal, encerramos aqui, a aula ficou bem longa, quase 40 minutos. Encerramos aqui, então, os sais, a função orgânica sal, tá?